Não é do nada você acordou e você acordou com uma doença autoimune em que o seu sistema de defesa está te atacando. Não é assim. Esse sistema está te atacando porque ele viveu anos em sobrecarga. Vamos pensar que na doença autoimune existe esse desequilíbrio entre o seu sistema imunológico. E ao contrário do que te disseram, que o seu sistema imunológico simplesmente, do nada, um dia resolveu te atacar. Coitado de você. É uma rebelião contra você, te disseram, né? Mas não é. Fica aqui comigo que você vai entender. Não é. Não é do nada você acordou e você acordou com uma doença autoimune em que o seu sistema de defesa está te atacando. Não é assim. Esse sistema está te atacando porque ele viveu anos em sobrecarga. Imagine que você trabalha numa empresa e aí o seu chefe, ele é doido, ele te dá muito trabalho. E você, ao longo dos anos, é comprometido e foi executando esse trabalho, várias funções. Mas aí chega uma hora que você não dá mais conta. Você passou anos sobrecarregado de função. E aí uma hora você tem um piripaque, você tem um surto, não consigo mais, estou doente de tanto trabalhar. O seu sistema imunológico é assim. Ele deu conta durante muito tempo com esse excesso, essa sobrecarga de ter que te defender. E aí chega um momento em que ele não consegue, ou melhor, ele consegue, mas ele cobra um preço, que é uma inflamação que deveria ir embora e cumprir a sua função, mas ela não vai embora. Então é importante você entender que a inflamação não é a sua inimiga, ela é sua amiga. Ela está aí para te defender e é um processo natural do seu corpo. Muitas vezes essa inflamação acontece quando a gente precisa se recuperar de um processo. Então, fiz uma cirurgia, cortei o dedo, bati o dedão na quina da mesa, sei lá. Isso gera um processo inflamatório que é bom, ele é necessário para a recuperação daquela batida, daquela cirurgia, daquele corte, daquela queimadura, seja o que for. A grande questão e que diferencia essa inflamação aguda, que é quando você faz uma cirurgia ou se machuca, é a inflamação crônica. E aí sim, ela é um problema. E aí, vamos pensar que durante o dia, hoje em dia, são inúmeros estímulos que o seu sistema imunológico tem para te defender. São alimentos que nós não temos capacidade de digerir completamente, são aditivos químicos, agrotóxicos, pesticidas, alimentos geneticamente modificados, medicamentos. Quando você toma um imunossupressor, você baixa a imunidade, mas você precisa da sua imunidade. Tudo que você altera a fisiologia normal do seu corpo, entenda que tudo aqui funciona perfeitamente. É a gente que faz com que as coisas funcionem de forma errada. Então, quando você toma um medicamento para baixar a sua imunidade, você está indo contra o fisiológico, contra o natural, porque você precisa dessa imunidade. Para tanta coisa, você precisa dela. O que mais que te inflama? Produto de limpeza, metal tóxico, cosmético, um monte de coisa. E às vezes ainda vem uma mudança climática, um pelo do cachorro, um Covid, um monte de coisa que está aí ao nosso redor. Mas sistema imunológico entrando em ação. Junto com isso, ainda tem o comportamento alimentar que fornece pouco nutriente. Você tem uma pobreza nutricional, ou porque você não diversifica a alimentação, ou porque você come muito repetitivo, ou por o próprio solo que é pobre em nutrientes, ou porque você come comida que não tem densidade de nutrientes, enfim. E aí esse sistema, que é como se fosse uma força armada cheia de bala, ele para de ter bala, porque não vem bala através do nutriente para ele atacar. Ele fica com a munição, com a contramunição inadequada, ele não tem nutriente.
Então, de um lado tem excesso, tem sobrecarga, e do outro lado não chega as coisas boas que eu preciso, não chega a munição. Ele entra em colapso, ele fica atacando sempre na reserva. Seu intestino tá um buraco, tá cheio de fenda, tá uma peneira. E esse buraco deixa entrar quem não devia. E manda embora quem devia entrar e fica uma bagunça. Sono ruim, estresse, mexe com toda a química do seu organismo, te favorecendo a você se manter inflamado. E essa inflamação faz rodar o mecanismo de autoimunidade que existe em você, que não está só num pedacinho do seu corpo que te diagnosticaram com a doença autoimune XYZ, ela está no todo. Você entende que está no todo? Só que dói onde é o seu ponto fraco, aí é o seu ponto fraco, onde está pegando, é esse aí. Mas ele não está só no seu joelho, não está só na sua mão, não está só na sua pele, não está só na raiz do seu cabelo, ele está em todo, ele está em você. Você é um ser integrado, está tudo se comunicando aqui dentro. E aí pode ser que você esteja pensando, Carlos, mas não tem como viver assim. Tudo faz mal. Olha só o quanto de coisas você citou agora. Eu preciso viver dentro de uma bolha. É impossível fazer tudo isso. Eu sei, é impossível fazer tudo isso. É verdade. A ideia não é se isolar de todas essas coisas, e sim minimizar, diminuir a sua exposição. O que eu quero te dizer, citando todos esses fatores, é que o mundo ele não é mais o mesmo, ele já mudou. E é por isso que as autoimunes só têm aumentado a cada dia que passa. Ó, tem uma frase que eu gosto de repetir, que é: o esperto é aquele que vê na informação uma oportunidade. O tolo vê na informação uma dificuldade. Então, quando eu estou citando aqui várias informações, estou falando várias coisas todos os dias nas minhas redes sociais, vídeo, post, um monte de informação gratuita, vai ter aquelas pessoas que vão olhar essa informação e falar: ah, que massa, mais uma informação, mais uma coisa para me ajudar. Vão ter aquelas que vão olhar essa informação como algo negativo. E essas pessoas, segundo essa frase que eu concordo, essas pessoas são as tolas, que veem na informação uma dificuldade e não uma oportunidade. Porque quando eu tenho acesso a uma informação que pode mudar a minha vida, o rumo que você está levando a sua vida com relação ao autoimune, se enchendo de medicamento, quando você tem acesso a uma informação, aproveita. Você não vai achar em qualquer lugar. A maioria, eu estou indo contra a corrente. Eu sei que eu estou indo contra a corrente, contra a maré. Tem uma onda gigante falando contra, que é a medicina convencional. E eu não estou querendo te colocar contra o seu médico. Ele tem a sua função. Eu tenho, no mínimo, 6 médicos na minha família, entre tios e primos. Eu sei o mundo da medicina convencional. E eu sei a importância que ela tem também. Mas eu estou te dizendo que existe um universo de outras possibilidades que você desconhece e que eu estou te oferecendo essa oportunidade de conhecer agora. Porque se a doença autoimune é uma inflamação, pense, quando você come 3, 4, 5 vezes por dia, olha quantas oportunidades você está oferecendo para o seu sistema imunológico entrar em ação e ter que te defender mais uma vez. E como você já sabe, isso vai gerar uma resposta inflamatória, porque faz parte do processo de defesa inflamar. E tá tudo bem se isso acontece às vezes, mas se isso acontece 5 vezes ao dia, no mínimo, só pensando em alimento, como que eu controlo uma doença autoimune assim? Se o meu sistema imunológico está sempre em modo de ataque.